tema para ser abordado, o uso capião. Então, para começar a explanação sobre o uso capião, falar sobre o conceito, né, que é o modo originário de aquisição da propriedade, imóvel ou móvel, mediante a posse qualificada da coisa por um prazo previsto em lei. A posse qualificada, que tem os requisitos ali dessa posse, tem segurança pacífica, ininterrupta, mas isso vai ver ao longo aí da abordagem. Cada tipo, que são vários, tem um prazo específico, né, previsto em lei. E a aquisição originária porque ela não passa de um proprietário, através da vontade do proprietário anterior, para o novo proprietário. Então, é como se iniciasse ali a propriedade, a partir do momento que se é decretada a campeão. Então, basicamente é isso, né? E aí, por isso mesmo, por essa questão de não ser uma transmissão por vontade das partes, é que se fazem os requisitos mais rígidos, assim, né? Para poder, se realmente passar isso, tu tirando a propriedade de uma pessoa e passando para outra. O judiciário dando essa chanção. Eu acho que é importante também a gente, já no início, distinguir o que é posse do que é propriedade, né? A posse é uma situação de fato, que a pessoa ali exerce a posse como se ela fosse dona do imóvel, né? Uma situação fática. Já a propriedade é um direito. Precisa de um documento para comprovar que aquela pessoa é proprietária. Então, o simples exercício não dá por si só o direito da propriedade, né? Só para diferenciar o que é a propriedade da posse. Sim, a propriedade, em geral, é daquele que consta na matrícula, né? Que o nome dele consta na matrícula. E a posse é quem está exercendo. Aí a gente até, só para fazer um paralelo, só para tentar entender, é aquela questão de quando se aluga um imóvel, tu passa a posse, ainda que indireta, a gente chama, né? A gente separa a posse ali, mas a pessoa está lá na posse daquele imóvel, né? Que está alocando. E o outro, que é o locador, tem a propriedade. Mas basicamente isso, tá? Em termos jurídicos ainda tem outros desmembramentos, mas só para as pessoas entenderem mais ou menos, tá? Claro que a fato da locação não vai te dar direito ao uso capião. O direito do locatário contra o locador de usucapião, né? Não é só para tentar exemplificar mais ou menos essa distinção entre posse e eu acho que a gente pode assim traduzir de uma forma bem simples que a usucapião busca justamente isso, né? Reconhecer quem tem a posse, buscar a propriedade daquela posse, né? Daquele imóvel. É assim. E aí, bom, aí os requisitos básicos disso é mais ou menos que a gente já abordou, né? Que é a posse. E aí essa posse, ela tem que ser contínua, né? Ela não pode... eu tenho um prazo, daqui a pouco eu não estou mais na posse desse imóvel, passo por outro prazo, estou na posse. Então, não, ela depende dessa continuidade. Então, ela tem que ser contínua, mansa e pacífica, que ninguém te contestou essa posse, né? Ou, de repente, até o proprietário dizer, não, mas eu sou proprietário, o que tu está fazendo no meu imóvel? Então, não ter essa contestação. Então, ela tem que ser mansa e pacífica também. E depois, cara, ele passa para um outro requisito, seria o período de tempo, que daí depende de cada tipo, e aí vai ter um prazo, né, que é estabelecido em lei, e a gente vai ter que respeitar esse prazo. E depois outro requisito que a coisa seja hábil, né, que a gente chama que é poder sofrer o uso capião, né. Em geral são bens que podem ser apropriados, né, digamos assim, ou inseridos no comércio, né, que pode ser objeto de comércio, né. Então, alguns direitos pessoais, assim, às vezes bens públicos não podem, bens de incapazes, tem uma série de alguns requisitos ali que também não entrariam, mas em geral é isso, assim, é a posse, o período de tempo e que aquele imóvel possa ser usucapido. Aí só por curiosidade, eu acabei não dizendo, mas a palavra
usucapião, né? Que as pessoas, os leigos usam usucampeão, né? Porque tem essa ideia de que quem usou por mais tempo ganhou do outro, né? Na verdade, o uso vem de usos, né? Que é posse, e o capio, capião, é de tomar, né? Adquirir. Então, seria adquirido pela posse, né? Mas é uso capião, né? Uso capião, não é uso campeão, que nem algumas pessoas se dirigem. A isso, apesar de passar essa ideia, mas não é esse o termo correto. E depois, só para fins de curiosidade, porque o nosso foco aqui seria mais uso campeão de bem imóvel, né? Mas existe a possibilidade de ter bem imóvel ser uso capítulo. Em geral, só se vê isso, então as pessoas não se atêm, né? Mas pode ter dois tipos de uso capião daí de bens móveis, né? Que eles chamam de uso capião ordinário e o extraordinário. O ordinário é quando tem a posse por 3 anos, mínimos 3 anos, sem interrupção, sem oposição, e com um justo título, né? E boa-fé. Ficou aquele bem, foi tomado de alguém, né? Tá com ele de boa fé, ou de repente foi até transferido de alguma forma, mas aquele documento não é um documento hábil para aquele tipo de transmissão. Então, mas conseguiria, em decorrência disso, depois passar essa propriedade, né, para ti, preenchendo esses requisitos. E aí depois tem o extraordinário, que é de uma posse de 5 anos, também, né, sem interrupção, sem oposição. Mas aí independe de justo título e boa-fé. Então, se tu ficar com uma coisa, ainda que tu sabendo que não era tua por 5 anos e ninguém contestar essa tua posse, aí tu acaba podendo fazer a uso capião desse bem. Inclusive nessa questão, como tu falou, Fabrício, embora seja bem menos usual, né, o uso capião de bens móveis, geralmente quando ela é feita é porque quem tem um automóvel, geralmente fala de automóvel, veículos, né, por alguma razão ele não tem mais o documento aquele da transferência. Geralmente é isso que caracteriza na justiça o uso capião móvel. Não perdeu até o documento? Perdeu, enfim. Eu tive um caso até específico até vou falar o caso porque não existe mais, que a pessoa tinha comprado um Fusquinha. Tinha pago tudo lá na época da Carro do Povo em Porto Alegre. Já não existia mais, não tinha documento, não tinha como, simplesmente não tinha como. E aí foi através do uso capião móvel que ela conseguiu regularizar, né, o Fusquinha. É uma forma, né, que como tem alguns bens que não tem um título para fazer essa transferência, mas por exemplo, o carro precisa do antigo DUT, né, que agora é CR. E agora mudou, né? E hoje faz até eletrônica, mas sem aquilo tu não consegue, não tem só através de um reconhecimento judicial, né? Bom, mas daí entrando mais no assunto do programa, né, que seria o capião de bem imóvel, a gente tem vários tipos, né? Vários tipos. A gente vai mais ou menos esmiuçar aqui. Eu vou começar, apesar de ser o extraordinário, eu vou começar por esse, que geralmente é o que com mais regularidade. É o extraordinário. Então, assim, para fazer uso capião extraordinário, tu precisa de uma posse de 15 anos. Sempre lembrando, sem interrupção, sem oposição. E aí depende de justo título e boa-fé. Tu ficou no imóvel 15 anos sem nenhuma contestação, né? O ânimo de ser proprietário daquele imóvel, demonstrando ser proprietário, não está ali só para cuidar do imóvel. Isso pode acontecer, né? Que eu tenho um bem imóvel e aí eu entrego para alguém ser o caseiro, para cuidar daquele imóvel. Ele não está lá com o ânimo de ser proprietário, ele está lá com o ânimo de cuidar do imóvel. Então, em tese, ele não poderia usucapiar esse imóvel tendo, claro, passar incomodado, ou tendo provas de que ele não está lá para isso. Geralmente, as pessoas fazem até para se resguardar o direito proprietário, quando bota alguém a cuidar do terreno, de um lote, ele faz um contrato de comodato, geralmente. Até é recomendável que faça, vendo o lado do proprietário. Sim, para não ter problema futuro. Mas assim, mesmo que não tenha esse contrato, desde que prove que havia
sem essa relação. Essa relação. Hoje em dia se comunica através de mensagem, tá? Então, tu tem isso registrado, dá para te ter essa noção. Só para deixar mais claro que quando a gente fala no justo título é qualquer documento, pode ser um contrato, pode ser um recibo, pode ser, né, um documento particular ali que as partes fizeram. E no caso do extraordinário não precisa ter esse contrato, esse Até por documento. isso ele é mais longo, né? Sim. Em relação ao ordinário, que é o que exige. Até deixa eu deixar nós abordar isso no ordinário, mas assim, tem uma discordância assim, na jurisprudência sobre o que seria o justo título, porque a própria lei ela só faz essa referência em justo título. Sim, ela Não existe um conceito, né, deles, Sim. assim, o que é justo título para fins de uso capião. Não se tem essa abordagem. E aí entra para a questão da interpretação jurisprudencial, né, dos julgamentos. E assim, em tese, o justo título é aquele instrumento apto para transmitir o domínio. Então, que documento poderia transmitir o domínio? E aí que entra essa questão. Seria uma escritura pública, né, que daria para transmitir esse domínio? Então, qual é o documento hábil? E aí, claro, aí tu vai achar uma série de discussões aí judiciais. Nesse sentido, alguns entendem que um instrumento particular de compra e venda, por exemplo, é considerado justo título, ainda que depois se veja que ele não tenha a eficácia para fazer a transferência. É por essas razões que geralmente se entra com o extraordinário. Sim. Apesar de a pessoa ter um contrato, ter algum documento, se entra com o extraordinário para... porque o extraordinário preenchendo os 15 anos, né? E claro, aquela posse mansa, ininterrupta, enfim, aí basicamente não depende, é o básico, então ele evita, tem 5 anos a mais. Então aí teria isso, né? Bom, daí assim, depois tem os campeão extraordinário, né? Com prazo reduzido, aí porque tem alguns requisitos ali, que é a posse de 10 anos, né? Independente também de justo título, igual, né? Você pode ter invadido aquele terreno. E só que aquele imóvel tem que ser para fins de moradia habitual da pessoa, né? Ou realizando obras ou serviços de caráter produtivo. Então, quando tu preenche isso, tem essa finalidade, aí tu conseguiria, em vez dos 15, reduzir isso para 10 anos, né? Os campeões extraordinários. Então, é uma outra forma, né? Desde que seja para a pessoa realmente morar, né? Ou ter algo produtivo, que daí é aquela questão social, né? Ou investimento econômico também. Bom, daí depois tem a uso campeão ordinário, que seria essa, assim, de posse de 10 anos. Sempre a gente falar aqui, que a gente não falar que só a posse é sem interrupção, sem oposição, aquela questão toda. Então, posse de 10 anos, e aí sim, com o justo título e boa-fé. Então, você tem que ter entrado ali por boa-fé, saber, entender que tu não queria pegar ela não, vou me apropriar disso aqui, não. Por algum motivo, tu recebeu ela, de repente tu passa a ter a posse por alguém que te transmitiu e de repente nem era ele o proprietário, né? E aí tu tá aí de boa fé, porque na verdade tu entende que ele seria o dono. Sim. E aí tu tá lá e daqui a pouco vai contestar, mas pra ti tá tudo ok. Tu tá exercendo como dono, até porque se presume que tenha acontecido algum negócio, porque como exige o justo título, sim, né? Então a pessoa tá ali achando que não, realmente eu sou o dono e eu tô exercendo a posse como dono, né? Então, aí teria essa questão, claro, daí sempre entra essa questão do justo título, que é isso, daí entra essa discussão do até onde seria justo título, né? Claro que uma escritura pública seria justo título, mas teria que ver ali que tipo de defeito, que tipo de problema que tem na escritura que não possa ser transmitido, né? Mas assim... Pode acontecer de contratos, já vi jurisprudência de contratos de compra e venda. Falar justamente a princípio, a jurisprudência, embora não seja um tema pacificado, né? Mas a jurisprudência, a maioria entende que, desde o contrato formulado com os requisitos legais, ele preenche o requisito do justo título, embora não seja, como tu falou, Fabrício, não seja apto a fazer a transferência, mas ali tá
caracterizar as condições, enfim, que houve a negociação, né? É que daí eles entram, eu já vi jurisprudência nesse sentido assim, tipo, que aquele contrato, ainda que não possa não ter todos os requisitos, mas tendo ali os requisitos que eu digo para fins de registro, mas tendo ali os requisitos para um contrato, tu pode usar depois para uma modificação compulsória, tem outros Sim, meios que tu é um utiliza meio, né? aquilo como prova de ter essa propriedade. Então, acaba que eles entendem que também seria uma forma de tu adquirir, né, propriedade. Então, mas assim, não é uma coisa Sim, pacificada. porque pode ser de entrada e o entendimento não ser É favorável. como tu falou, o justo título padrão clássico é a escritura, É. que por alguma razão não foi levada A registro. a registro, isso não se efetivou, né? Aí, bom, depois tem a uso campeão ordinária, né? Que aí, o contrato reduzido. Desde os 10 anos, ele basta ser a posse de 5 anos. Com o justo título também, a mesma coisa. Aí em caráter oneroso, que é essa questão de ter realmente ser feito uma venda e que por algum motivo não houve o cancelamento, né, do registro. Se vê lá que tem um problema na escritura. Então, nesse passaria a ser 5 anos, tá? Mas, claro, para ser isso também, assim, tem que ser para fins de moradia, né? Tem que ter se estabelecido moradia ou realizado investimentos, interesse social e econômico lá naquele imóvel que está sendo usucapido. Então, essa é a diferença do outro, porque o outro não precisa necessariamente ser para os fins de moradia, né? Então, os reduzidos, geralmente, esses que dão um prazo reduzido, tanto do extraordinário quanto do ordinário, é nesse sentido, né? De ter isso para moradia, né? Sim. Se torna tua Tem moradia uma atual, função ou social, na tem verdade, né? Tem lá que é aquele artigo tem 5º da Constituição que fala. bom, depois a gente tem o campeão especial urbano, posse de 5 anos, só que a área tem que ser até 250 metros quadrados. A pessoa não pode ser proprietária de outro imóvel, seja um imóvel em área urbana ou rural, não pode ter outro imóvel, e utilizar isso para moradia dela ou da família. Então, esses são os requisitos para essa uso campeão especial urbana, né? Que geralmente é para quem assim, não tem mesmo onde morar, digamos assim. Tem um outro imóvel e aí acaba utilizando aquele imóvel por um tempo e conseguiria daí, posteriormente. Desde que eu tinha aquele requisito da metragem, tu falou, Sim, né? é limitado a 250 metros quadrados. Conseguiria passar por essa propriedade. E assim, tem que ser esses 250 metros quadrados. Se tu tá morando numa área que é superior aos Já não se 250 encaixa, metros quadrados, e tu quer, mas eu quero então fazer só dos 250. Sim, tu não pode. A área lei, total tem que não precisa, a lei não permite isso. Eu poderia dizer, não, tá, então eu não quero essa área toda, eu quero só os 250 metros. Não. Tem que ser uma área que realmente tem esses 250 metros para poder se caracterizar o especial urbano. Depois temos o Rural. uso campeão especial rural, tá? Que aí também posse de 5 anos. E aí a área, diferente do urbano, que é 250 metros quadrados, é em hectares, né? A área rural de até 50 hectares. Tá? E aí mais ou menos os mesmos requisitos, não seja proprietário de outro imóvel, né? Tanto urbano quanto rural, você não pode ter. E também tornar aquela área produtiva do seu trabalho, da sua família. Então, tem essa finalidade de novo social, assim, para esse tipo de uso campeão rural. Depois, temos Coletivo, né? o uso campeão coletivo, né? Aí para se estabelecer isso, também ele fica dentro dos 250, mas como é uma coletividade, se faz assim, é a área total dividida, né? Pega a área total que está sendo usucapida e divide pelo número de pessoas, né, ou famílias ali que estão utilizando aquela área. E aí essa divisão não pode dar mais de 250 metros quadrados.
E aí fica a mesma área para todos, né? Cada um vai ter toda a mesma área. Isso quando o juiz definir qual é a área que ficaria para cada um, a divisão ficaria essa área estabelecida dentro assim, da igualdade, não necessariamente 250, porque daqui a pouco a divisão pode dar 200, 150, mas a área fica igual para todos, salvo se eles, assim, se a coletividade entrar num acordo e dizer, não, o fulano ficou com essa área maior, eu reconheço que está nessa área maior. Aí poderia, mas em regra tu divide ela igualitariamente, ainda que um utilize mais do que o outro. Ficaria com essa fração. E aí tá, ainda nos requisitos seria após 5 anos, normal que nesses assim, especiais, né, digamos assim, são geralmente 5 anos. Não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, né? Dizer que é de que, é aquela coisa, vai invadindo uma família, invade um terreno, famílias invadem um terreno e vão construindo assim suas casas e tal, mas não de forma ordenada. Então tu já não sabe. Tu só sabe que elas estão ali. Só sabe que elas estão ali e não sabe os limites de cada um. Então aí se faz esse coletivo. Até porque se conseguir identificar cada lote, digamos assim, seria mais caso de outro uso campeão, que não entraria no coletivo, seria mais individualizado, né, por área. E claro, de novo, né, como ele também é um tipo especial, ele também a pessoa não pode ter outro bem imóvel, rural ou urbano, para poder entrar aqui nesse rol de campeão coletivo. Isso aí se criou esse coletivo para esses casos assim, realmente de invasão de terra por várias famílias, ou lá um grupo de famílias, daqui a pouco vai chegar outros. E aí, para tentar regularizar essa questão fundiária, eles criaram essa questão desse campeão coletivo para poder regularizar essas áreas. Né? E aí, assim, ele é um condomínio especial que ele é indivisível, né? Ele é indivisível. E não pode ser extinto, salvo se 2/3 daquela coletividade lá, que tem frações lá, número de frações ideais, digamos assim, e aí se faz se 2/3 reconhecer, concordarem, aí conseguir, mas em regra ele não é divisível. E aí, claro, as demais deliberações sobre o condomínio, que daí vai se tratar como um condomínio, né, aí sim seria por maioria. Mas essa para extinguir seria 2/3, né? Teria um quórum qualificado. Depois a gente tem os campeão indígena, né? que aí é específico para quem é índio. Né? Aí eles falam que integrado ou não, aí integrado ou não é inserido no modo de vida contemporâneo. Se a pessoa está inserida ou não, né? Apesar de ter de origem índia, aí não está inserido já na vida moderna, digamos assim. Para esse caso, teria após de 10 anos. A área não pode ser inferior a 50 mesmo do rural. hectares, né? Rural. E também tornar aquela área produtiva do seu trabalho. E sem a necessidade do justo título também. Sem a necessidade de justo título. Então, esse seria o caso. Aí, claro, aí a pessoa entra lá, como é de origem indígena, ele pode, tanto a proporção do campeão por si, né, individualmente, ou pode através da FUNAI, né, a FUNAI também pode representar. Esses casos têm essa possibilidade. Familiar, não sei se especial familiar. Tem os campeão especial urbano por abandono de lar. Né? Que é aquele caso que o casal se torna ex-casal, né? Se separa e um abandona o lar e deixa o outro cônjuge morando nesse imóvel, longe da família. E aí, muitas vezes, fica aquela pendenga de, mas aí a pessoa está lá pagando financiamento, está pagando condomínio, está pagando os gastos referente à propriedade, não é ele o proprietário total
do imóvel. Então, para solucionar isso, foi criado o instituto, né? Que seria para esse caso de abandono de lar. E aí, claro, esse sim tem uma posse menor, né? São 2 anos. Sim, até porque já... Que é só para solucionar essa questão. E, claro, vai ter que ser exclusiva da pessoa, né? Ela não pode ficar ali dividindo o que, modernamente, sabe que às vezes acontece. A pessoa se separa, mas acaba morando no mesmo imóvel porque não tem condições, né, de sair e morar. Mas sendo exclusivo, a pessoa ficar ali 2 anos exclusivamente, daí ela teria já esse direito. E aí, claro, como é uma coisa também mais especial, para caso assim, de pessoas que têm menos condições, ele tem essas limitações, que o imóvel tem que ser 250 metros quadrados, a propriedade deve ser dividida, né, com o cônjuge, ex-cônjuge, no caso, o ex-companheiro, e utilizar aquela área para moradia, né, sua família, e não ser proprietário de outro imóvel. Né? Entra nessa questão de ser os especiais, que tem esses requisitos, né, que tem essa ideia mais social da coisa. Esse direito também não pode ser reconhecido mais de uma vez. A pessoa se uma vez adquirida, justamente para isso, né? Já para não dizer assim, já tinha um imóvel e agora tu vai usar para não usar isso como uma forma de sempre se beneficiar. Então, já tem essa questão. E lembrando que esse abandono, ele é voluntário mesmo, né? Porque existe muito, principalmente quando há violência doméstica, é feito toda aquela pressão psicológica e às vezes até física que a pessoa se vê obrigada a sair. Então, e aí aí fica sobre ameaça, sobre constrangimento, não, se tu sai, né, tu vai perder. Então, essa saída é voluntária mesmo. Sim. Esse abandono é voluntário mesmo. Então, nesses casos, não vai configurar. Pode haver coação, de qualquer forma. Sim, não, nesses casos de violência, não vai configurar o abandono. Já de pronto. E seria nesse caso, como para configurar isso, os 2 anos, ele tem que ser, ele não ter sem oposição. Por exemplo, se tu entrar com uma ação, né, reivindicando seja o divórcio, ou a dissolução da união estável, quando for a união estável, tu estaria já contestando, né, em tese isso. Mas por via das dúvidas, de qualquer forma, assim, da minha parte eu recomendaria, faz uma notificação extrajudicial para a pessoa, né, cartaréia, até por cartório, e notificar lá, eu estou saindo, né, mas eu não estou abrindo mão desse bem. Sim. Né? Eu tenho interesse em partilhar esse bem. Então, seria uma forma... E aí, mesmo que nesse caso, de que tu tenha sido coagido, porque às vezes é difícil tu demonstrar, né? A atuação é uma coisa que não tem testemunha, aí fica falando um contra o outro e tal. Então, seria interessante a pessoa se precaver nesse sentido já, manda uma notificação e diz, estou saindo, né? Através de coação, mas eu não estou abrindo mão desse Sim, eu não abro mão do meu direito. Para ter essa discussão. Sim. Ainda, acho que a gente acabou pulando, que é uma coisa que a gente falou várias vezes que tem que ser ininterrupto, mas para a maioria desses casos, fora esse último, pelo menos, a gente pode contar com prazos de posse, assim, ter a pessoa estava na posse por um tempo, um prazo de 10 anos. Eu tinha um anterior que estava na posse 7 anos, daqui a pouco ele vende a posse, que a gente sabe o que acontece, né? Ou passa só para outra pessoa essa posse, e a próxima pessoa completa esse prazo. Toma a posse. E se somam esses períodos. Então, poderia acontecer, claro, desde que seja ininterrupto também. Não adianta a pessoa ter ficado lá uns 7 anos, aí passa 2 anos e tu assume. Não, tem que ser ininterrupto. Tu realmente assumir a partir do momento que ela saiu, tu assumir a posse. Sim, a pessoa, por alguma razão, ela está ali, a posse mansa, pacífica, preenche todos os requisitos, né? E passa, digamos, como tu falou, 10 anos, ela, entre aspas, negocia com outro, olha, interrompe a voz. Por alguma razão tu fica aqui na posse,
ela aproveita, a pessoa que entrou, ela aproveita o tempo da... Isso. Às vezes acontece de vender, né, cara? A gente sabe que, Geralmente é... o que acontece, tu não tem a propriedade e aí tu faz um contrato com a pessoa vendendo, e aí tu, claro, não tem como vender a propriedade porque não é tua, aí tu acaba vendendo a posse. E aí as pessoas compram, porque, né, regularização de imóvel aqui no Brasil, já até tratou, né, no programa anterior, é complicado, né? Então as pessoas vão passando assim, vão dando a posse de um para outro, Justamente, mas para efeitos da lei, a lei ela vai só se ater à questão da posse, independente se negociaram ou não, se a posse foi transferida, a posse é o que interessa. Desde que tu demonstra, né? Demonstra, ela não vai entrar em detalhes se foi onerosa ou não, que a gente sabe que geralmente mas... Aí vai depender dessa questão, mas só para fins de saber que não precisa ser só a pessoa efetivamente. Sim, tá, ela aproveita, não, a partir dali vai contar de novo. Não, porque, por exemplo, é um imóvel, né? O que é muito comum, o que geralmente acontece? É o contrato de compra e venda particular, né? Nesses casos, geralmente, é mais o que se vê. Então eu tenho o contrato, vai pegando o contrato. Então, eu posso morar no imóvel, posso ter morado no imóvel 5 anos. Mas o que me antecedeu morou mais 5. Aí ele tem ali o contrato, geralmente vai se somando, e aí se chega, por exemplo, no extraordinário de 15 anos. Na prática, digamos que seja extraordinário. A pessoa tem 14 anos na posse. Você transferiu a posse no 14º ano, claro, independente de um ano. No extraordinário tu nem precisaria, sim, né? Sim, ter, mas só para exemplificar. Não o contrato, mas só para exemplificar. A posse, especificamente. Bom, acho que disso, sobre os campeões, a gente faz só um detalhe, sim. É a questão que agora, com o CPC 2015, é possível fazer extrajudicial, né? Que a gente não chegou a tocar nesse. Os tipos, né? Pode ser. Que, basicamente, ele é o mesmo procedimento, só que dirigido a um tabelião. E é necessário um advogado para acompanhar todo o processo. Independente de ser extrajudicial, a pessoa precisa do acompanhamento do profissional que vai fazer uma petição. É basicamente a mesma coisa do judicial, só que qual é a vantagem prática? Em tese, mais rápido. Mas tem aquilo que a gente já conversou em outros casos de extrajudicial. Tem que ver a questão de emolumentos, toda aquela questão. E não pode haver a contestação dessa usucapião. Havendo, aí ela necessariamente vai para o judicial, né? Sim. Então, basicamente... tem essa possibilidade do extrajudicial. Daí se faz isso, até para quem faz isso via cartório de registro de imóveis, né? Claro que, assim, por exemplo, testemunhas do período que tu tá lá, tu pode fazer isso no tabelionato, né? Ação da testemunha via tabelionato e aí junta lá no processo do cartório de registro de imóveis. Mas é via registro de imóveis. Claro que daí, às vezes, os detalhes no registro de imóveis são mais detalhistas. Geralmente são. São mais detalhistas, porque a gente conhece mais, né, às vezes. Do que as regras, os pormenores. Eu só deixei algumas coisas aqui para falar no final, né? No caso do extraordinário, a pessoa às vezes fica em dúvida o que pode, eu não tenho nenhum título, mas o que pode comprovar esse meu tempo aí de 15 anos na posse. Quem vai comprovar são os vizinhos, né? E todos aqueles documentos que ela tiver aqui, correspondências que foram enviadas para ela ali, conta de luz, água, o próprio IPTU, né? Se ela paga. Isso aí é o que vai ajudar no processo a comprovar, né, a posse. É justamente isso, só aproveitando o gancho do IPTU, que é o que o Fabrício havia falado, né? Não é necessário ela pagar, mas se ela paga, faz prova. Sim, principalmente nesse que no caso de não ter nenhum extraordinário, nenhum documento, né? Que como ele é considerado uma aquisição originária, aí ele é como se a partir dali tu tivesse responsabilidade no imóvel, no momento que ele é decretado. Aí, a partir daí, tu teria realmente a obrigação de pagar. Porque as pessoas confundem isso aí, né? Por isso que, não, mas eu tenho que pagar no momento que eu estou na posse, eu tenho obrigação de pagar. Não, só vai ter que pagar porque o IPTU é vinculado à propriedade. Então, só no momento que reconhecer a propriedade. E a gente já falou, né, que o usucapião ele vai registrado na matrícula.
mas não é feito o pagamento, é isento do ITBI e do ITCMD. Que são os impostos. Que, na verdade, o que acontece? Não tem uma transmissão. É originário, é aquilo que tu falou. Não é pela minha vontade que estou passando, ou que um parente meu faleceu e aí está sendo transmitido dele para mim. Eu estou A partir dali. através da minha posse, que eles chamam de prescrição aquisitiva, né? Sim. Passado um período de tempo, tu adquire O lapso temporal. Então, E isso é importante, Não porque precisa- esses impostos geralmente eles não são É, baratos, não, todos sim. são bem altos. aí tu recebe, não tem essa transmissão, né? Percebe ele como tirar ali do propriedade. Sim, é um imposto vinculado à propriedade. Então, como diz, é originário. Teria que ter essa transmissão que não tem, na verdade. Transmissão efetivamente, para fins jurídicos, não tem a transmissão. Não existe. Bom, seria isso. Não, é isso aí. Esse é o tema, a gente abordou, acho que Em linhas gerais. em linhas gerais, né, que é muito extenso, né? Pode ver que tem vários tipos, e aí se fosse esmiuçar, isso teria muito tempo, né, para poder abordar cada um deles, assim, de forma mais detalhada. Mas só para a pessoa ter uma noção dos seus direitos, né? Tem direito, não tem direito, qual é o prazo. E, claro, depois, mais ou menos, a pessoa achar que se enquadra em algum, procurar um advogado. Tanto porque ela vai precisar fazer o extrajudicial ou o judicial, vai precisar de um advogado, mas vai ter uma orientação mais detalhada, né, no caso específico, né, dela, quanto à possibilidade de ter o direito. E provavelmente também vai precisar de um profissional de engenharia, né? Sim, Ele depois chegou a tem argumentar isso aí. tem que fazer uma memorial descritiva, É. você tem que estabelecer lá quais Mas são- isso o advogado vai orientar. Sim. Se for necessário. Bom, é isso. É. A gente, de novo, né, tendo alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Querendo algum tema que seja abordado, pode deixar nos comentários. Na medida do possível, a gente vai fazendo e abordando, né, esses temas. E se a pessoa também souber de alguém que tem esse tipo de dúvida também, gostaria de compartilhar o vídeo, fica à Sim, vontade, né? Pode Sim, compartilhar. para compartilhar também. Os familiares ou Sim. amigos, né? É isso.